A graça e a paz, amém? Vamos dar sequência no livro de Gênesis. Hoje vamos estar lendo o capítulo 15. Neste capítulo, vemos que Deus reafirma a promessa com Abraão. Deus dirige a Abraão e diz a ele, para ele não temer, pois ele é teu escudo. Vemos também Abraão com o coração aflito, questiona a Deus sobre sua descendência, pois ele já com a idade avançada e tendo a esposa também já a idade avançada e estéril. Então é isso que afligiu o coração dele. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e a tua recompensa será infinitamente grande. Essas coisas que se refere no começo aqui é aquelas coisas relatadas no capítulo anterior, no capítulo 14, onde Abraão junta o seu povo que com o treinamento ele usa arma eles e forma um exército e vai para a guerra para resgatar o seu sobrinho Ló, o seu povo de Ló e os seus bens. E após esse acontecimento, Deus vem e diz a ele: Não temas, pois eu sou o teu escudo, eu estou contigo. Simplesmente assim, eu estou contigo. Não tema, não se preocupa, que nada vai te derrubar, nada vai te abater. E Abraão disse: Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco? Abraão questionando Deus devido ao coração dele estar aflito sobre sua descendência, pois Deus já havia prometido para ele que ele seria grandes nações, mas o coração dele aflito, ele como grandes nações se eu não tenho nenhum herdeiro? E o mordomo, o filho do mordomo dele, não que não fosse uma boa pessoa, ele seria o herdeiro de tudo. Aí o que acontece? Abraão aflito, né, com esse pensamento de aflição, pega e questiona a Deus quanto a isso. E Abraão diz: Eis que não me deste semente, eis que um nascido da minha casa é meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Este não será teu herdeiro, mas o que sairá de tuas próprias entranhas será teu herdeiro. Então Deus, perante esse questionamento, diz a Abraão que para ele não se preocupar, que vai ser cumprida a promessa dele, que ele terá o herdeiro, que o que vai nascer da casa dele ali não será o herdeiro dele. E ele trouxe para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. E ele disse: Assim será a tua semente. Então Deus convida Abraão a sair da sua tenda e olhar para o céu. E diz a ele: Quantas estrelas, se for capaz de contar essas estrelas, é como se fosse o grão de areia. Conta o grão de areia, não vai conseguir, pois tão grande será a nação de Abraão. Essa é a promessa de Deus com Abraão. E Abraão creu no Senhor e ele atribuiu isso por justiça. Então, Abraão era um homem muito justo, além de justo, ele era muito obediente, ele só obedecia, porque se a gente for ver nos dias de hoje, Abraão com 99 anos de idade, a esposa estéril já com a idade bem avançada também, quanto ele, é, é impossível, né, ter um filho hoje, só mesmo com a graça do Senhor. E Abraão creu nisso. E ele disse-lhe: Eu sou o Senhor que te trouxe de Ur dos Caldeus para te dar esta terra para herdá-la. E ele disse: Senhor Deus, como eu saberei que hei de herdá-la? Então Deus diz isso, que trouxe Abraão lá de Ur de Caldeus para herdar toda aquela terra. Então Abraão, perguntando o questionamento, faz isso: como saberei que hei de herdar essa terra? E ele disse-lhe: Toma para mim, Deus disse a Abraão: Toma para mim uma novilha de 3 anos de idade, e uma cabra de 3 anos de idade, e um carneiro de 3 anos de idade, e uma rola e um pombinho. Então, Deus é tudo perfeccionista, Deus quer tudo perfeito, ele direciona Abraão em tudo, com perfeição. Ele quer cada um animal com uma idade certa para fazer o sacrifício para o Senhor. E Abraão tomou para ele estes e os dividiu ao meio, e colocou cada parte na frente da outra, mas as aves ele não dividiu. E quando as aves desciam sobre as carcaças, Abraão soltava. Então Abraão fez o que Deus ordenara, colocou sobre as pedras do sacrifício para oferecer ao Senhor,
e, né, ficava ali chotando as aves que vinha para comer, né, a carcaça daqueles animais, a carne. Então ele ficava achotando aqueles bichos ali durante um bom tempo. E quando o sol estava se pondo, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que um horror de grande escuridão caiu sobre ele. Então, com o cair do sol, Abraão já cansado, né, de chotar aquelas aves ali que tentava comer, bateu nele um profundo sono e ele caiu num sono profundo. E ele disse a Abraão, e Deus disse a Abraão: saibas com certeza que tua semente será estrangeira na terra que não é sua, e o servirão, e eles o afligirão por 400 anos. E esse versículo aqui já narra o que acontecido no Egito, pois sabemos que Gênesis foi escrito por Moisés. Então já havia acontecido isso daqui. Então Moisés escreveu isso aqui conforme o relato de Deus, a ordenança de Deus para ele escrever, onde o povo, né, de Deus, o povo ali ficou 400 anos, né, como escravo ali, muito tempo no Egito, onde Moisés demorou 40 anos para conseguir, né, tirar eles do Egito, fazer aquela travessia do mar que a gente vai ver mais à frente. E também a essa nação a quem eles servirão, eu julgarei depois, eles sairão com grandes posses. Então, como veremos na frente, aqui já narra, né, como eu disse, lá no Egito. Então o povo julgou aquele povo que escravizou ele, né, como teve aquelas pragas, aquelas coisas todas. E tu irás para os teus pais em paz, e tu serás sepultado em boa velhice. Então, conforme Deus prometeu a Abraão cumprir a promessa, ele cumprirá o seu ciclo de vida na boa velhice dele e, né, e terá o seu descanso eterno. Mas na quarta geração eles virão para cá novamente, pois a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. E aconteceu que quando o sol se pôs e ficou escuro, eis que um forno de fumaça, uma lâmpada acesa passaram entre aqueles pedaços. No mesmo dia o Senhor fez um pacto com Abraão, dizendo: a tua semente eu dei esta terra, do rio do Egito até o grande rio Eufrates. Os cananeus e os quenezeus e os acadinomeus, os heteus e os ferezeus e os refraíns e os amorreus cananeus e os girgazeus e os jebuseus. Então, quando Abraão estava naquele sono profundo, Deus não usou ele para terminar, né, o sacrifício. Deus, bem por si, já fez, como passou aquele fogo ali e tal, fez a oferta queimada ali, o Deus mesmo fez, poupando a Abraão de fazer isso. E Deus, né, confirmou, fez o pacto com Abraão, né, de transformar ele em grandes nações, de que as terras dele seria imensa, uma quantidade imensa, e que seria o povo imenso, numeroso como as estrelas do céu e o grão de areia. Às vezes, igual o Abraão ficou aflito por não ter filhos, aquilo, porque a gente confunde o tempo de Deus com o nosso tempo. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. E outras coisas também, para a gente viver no mundo, com os olhos do mundo e não pela fé, às vezes a gente achamos que o que Deus tem para a gente não é bom para a gente. Mas na verdade, muitas coisas que a gente vê que é bom para a gente é desagradável aos olhos de Deus. Então a gente fica pecando muito nessas coisas de achar que Deus está demorando a nos ceder as coisas, a nos dar as coisas, a nos abençoar as coisas, mas é simplesmente porque a gente não conhece, não é obediente, não segue o princípio, não segue o propósito. Porque Deus, tudo que Ele faz tem um propósito, tudo que Ele faz tem um propósito na vida da gente. Amém?